Sr. Ministro, não é por muitas repetições em torno da necessidade da consolidação do equilíbrio das contas públicas que esta questão mistifica esta questão. O problema não é esta necessidade. O problema é quem é que paga a fatura desse equilíbrio. Se são os banqueiros, são os trabalhadores. Vocês optaram pelos banqueiros, optaram pela finança. E esse é que é o problema. Essa é que é a questão, Sr. Ministro. Relativamente às questões que o Sr. Ministro há um bocado referiu, eu gostaria de lhe dizer que, relativamente à Petrogal, há certamente uma autoridade para as condições de trabalho e há outras entidades. Mas o problema que aqui se questiona é o Estado patrão e a sua cumplicidade com comportamentos manifestamente inaceitáveis. E ou pelo menos uma palavra de distanciamento relativamente aos comportamentos de quem assim procedeu. Relativamente aos dados do Instituto do Emprego, a primeira questão é que os senhores descredibilizaram completamente estes dados. Aliás, o Sr. Ministro tem um currículo notável em matéria de adequação, em função da propaganda do Governo, dos dados estatísticos que vão sendo, inclusive os do desemprego, na anterior legislatura. Eu pergunto-lhe, porquê é que não fixam, como existe, por exemplo, no INE, um dia para a publicação dos dados dos centros de emprego? Porquê é que não fixam? E continuam a gerir esse dia em função das necessidades de propaganda do Governo relativamente à matéria de desemprego, como ainda aconteceu nos últimos meses, em que fazem sair esses dados exatamente a seguir aos dados do INE. Porquê? Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Deixe-me, Sr. Presidente, só uma última questão. Microgeração, porque eu perguntei ao Sr. Ministro várias coisas. Respondeu-me a uma, mal. Mas eu pergunto-lhe, quando é que sai o novo quadro legislativo para a microgeração? Os senhores têm a ideia de que estão a liquidar empresas, pequenas empresas, com o atraso neste processo? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, colocava-lhe ainda um conjunto de questões concretas ligadas com algumas dos nossos setores industriais. Relativamente ao têxtil, solicitava-lhe alguma informação. Lá está uma das questões que fiz uma pergunta. A resposta à pergunta, certamente evitaria agora, se estivesse a fazer a pergunta. Qual é a evolução do problema relativamente à liberalização que a União Europeia pretendia relativamente às exportações para o Paquistão, portanto, facilidades comerciais? E já agora, qual é a posição do Governo relativamente ao lançamento por este país de taxas à exportação sobre os fios e telas que podem criar problemas à competitividade da nossa indústria? Relativamente à indústria do mobiliário, eu julgo que o Sr. Ministro está alertado para os problemas que existem com a produção importada, nomeadamente do Sudeste Asiático. Não cumprem nem regras de fitossanidade nem de segurança que diretivas europeias e comunitárias exigem. Perguntava-lhe o que está a ser feito no sentido do controle dessas importações. Relativamente ao problema da indústria agroalimentar ou do retalho comercial, gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente à seguinte questão, havendo já, até tendo havido aqui há meses, julgo eu, uma posição do Sr. Secretário de Estado do Comércio. As cadeias da grande distribuição estão a comunicar aos seus fornecedores para absorverem a possível subida de 1 ponto percentual da taxa do IVA, isto é, os fornecedores ficam com o prejuízo da subida da taxa do IVA e as cadeias de distribuição mantêm as margens. Eu gostaria de saber se o Governo está de acordo com este procedimento. Aparentemente, pelas palavras do Sr. Secretário de Estado, estará de acordo com isto, mas eu já agora gostava de saber, relativamente a esta questão, qual é a posição do Governo. Uma outra questão, de certa forma ligada com estas, diz respeito ao problema do controle das importações e, nomeadamente, à aplicação em Portugal da diretiva REACH. Já coloquei esta questão várias vezes aqui ao Sr. Ministro, sem grande sucesso do ponto de vista da resposta, mas julgo que a aplicação desta diretiva, com tudo o que ela tem ou pode trazer de problemas de custos operacionais para as nossas empresas, é uma possibilidade de controlar, de facto, as importações. E gostaria de saber qual é o ponto de concretização, concretamente a criação de estruturas, dos processos de fiscalização que estão em curso, da ASAI, da Direção-Geral de Alfândegas, relativamente à aplicação desta diretiva, ou seja, relativamente à aplicação do Decreto-Lei 293 de outubro, que transpõe esta diretiva. E para finalizar, Sr. Presidente,
colocava-lhe ainda uma questão, um pedido de esclarecimento. Qual a razão que o Governo encontrou para avançar no processo de liberalização, se quiser, de desregulamentação da atividade funerária no nosso país? O que é que se passa relativamente a esta matéria? É a possível privatização dos espaços cemitariais que, mais uma vez, está em cima da mesa, Sr. Ministro? Gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse esclarecer que razões de fundo explicam esta necessidade de mexer neste enquadramento legislativo que, pior ou melhor, parece que respondia aos problemas do país nesta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.